Amados, aqui fala o pastor Israel Silva, de Brasília, Distrito Federal. Dirijo-me principalmente aos eleitores de Bolsonaro e indecisos. Terminado o primeiro turno das eleições, temos Jair Bolsonaro em primeiro lugar com 46% dos votos válidos e um pouco acima do que indicavam os mais badalados institutos de pesquisa, seguido de Haddad com 29%. Em relação aos números, é seguro afirmar que os outros presidenciáveis gostariam de estar no lugar do Bolsonaro, mas, parafraseando comentaristas de futebol, eleição é eleição e vice-versa. A propósito, peço a você, eleitor de candidatos colocados abaixo do terceiro lugar, inclusive, que traga seu precioso voto para o Bolsonaro, mesmo que você não o veja como a pessoa ideal para conduzir o Brasil, mas, por favor, considere que as outras duas alternativas, voto no Haddad ou nulo, vai na direção de se devolver o rumo do país ao PT. Ao votar em um ou outro, você estará decidindo entre o Haddad, que tornará o Brasil mais parecido com a Venezuela e Cuba, ou o Bolsonaro, que o tornará mais parecido com os Estados Unidos. Já estive nos Estados Unidos e na Venezuela e já ouvi relatos de cubanos e de brasileiros confiáveis que visitaram a terra do Fidel. Sinceramente, considero o voto no Haddad um suicídio coletivo com o sacrifício das crianças que, mesmo não votando, pagarão um alto preço. O PT, após 16 anos no poder, incluindo o Temer com ele aliançado, devolve-nos o país em níveis bem piores nos critérios mais importantes para a maioria dos brasileiros. Ou seja, educação pior, saúde pública pior, segurança nacional pior e desemprego pior, com mais de 60 mil empresas fechando suas portas nesse período. Além disso, no quesito corrupção do setor público, o PT do Haddad pôs o Brasil no 79º lugar entre 176 países pesquisados. Significa dizer que há no planeta 78 países mais honestos ou menos corruptos que o Brasil. Certamente que os casos Mensalão, bem como a Petrobras investigada na Operação Lava Jato, são determinantes para essa vergonhosa colocação. Isso muito me incomoda e não faz parte do Brasil que eu quero. E quanto a você? Prezado, vão começar as campanhas para o segundo turno e pela primeira vez nessas eleições o Bolsonaro terá paridade de armas, ou seja, terá o mesmo tempo nas rádios e TVs. Portanto, é seguro afirmar que haverá um adicional de comunicação de Bolsonaro aos eleitores, afetando diretamente as intenções de votos que, mesmo as pesquisas mais sérias, não poderiam prever quando verificavam isso antes do primeiro turno. Arrisco dizer que o Ibope e o Datafolha vão dizer no princípio que o Haddad está na frente ou empatado, até se aproximar o prazo de encerramento das pesquisas, quando então farão um ajuste para não ficarem tão distantes do que as urnas hão de mostrar. A você que já é eleitor do Bolsonaro desde o primeiro turno, importa lembrar que metade da missão está cumprida, mas falta decisiva a segunda metade. Nada de se acomodar com os números do primeiro turno, pois a vitória depende de 50% mais um voto. Pelos cansados ou cansadas, oro para que Deus renove tuas forças, pois o futuro do Brasil necessita um pouco mais de teu trabalho, junto a mais eleitores e de teu precioso voto. Portanto, respira e mãos à obra, pois nosso trabalho terá uma recompensa. Está escrito que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Assim sendo, no futuro você vai ser grato a Deus por fazer parte da geração que ajudou a eleger o presidente de que o Brasil necessitava para sairmos do opróbrio imposto por décadas de maus políticos e partidos na presidência da República. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.